aí, tudo bom? Vamos lá, vamos começar esse curso. É, Essa primeira aula, ela vai meio que ditar já como é que vai ser as próximas aulas, né? Eu não vou estar nem colocando minha câmera aí e a gente vai sempre mais direto para o assunto, beleza? Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos vocês que esse não é um curso que é o estágio final. Na verdade, esse é só o primeiro passo, tá? Então, mesmo que vocês terminem esse curso, eu vou falar para vocês. Busquem por mais conhecimento, por mais técnicas e se aprofundem mais em todos os campos da arte. Aqui eu só vou mostrar para vocês quais são os que existem, quais são os necessários e basicamente é só os seus primeiros passos. Beleza? Bom, vamos lá. O primeiro passo de tudo, né, e mais importante, é entender que desenho é diferente de pintura, tá? Isso daqui é uma diferença imensa, ok? Aqui existem alguns fundamentos e aqui existem outros fundamentos. É muito importante vocês saberem também que um desenho bom salva uma pintura ruim. Mas, na maioria dos casos, tá? Isso não é 100%, mas na grande maioria dos casos, uma pintura boa não salva um desenho bom. O que isso quer dizer então pra gente? Que a gente vai se focar em aprimorar nossas técnicas de desenho, tá? Dito isso, eu coloquei aqui embaixo também alguns fundamentos, tá? Que são extremamente essenciais que vocês tenham eles. Vocês não precisam de saber eles em nível aprofundado ou ser o mestre em algum deles, tá? Mas todos eles você deve saber usar eles para colocar nos seus desenhos. Porque os clientes, basicamente isso daqui são ferramentas que a gente usa para poder convencer os nossos clientes a comprar desenho com a gente, certo? Além disso, esses fundamentos, eles são sim divididos. Eles existem fundamentos de desenho e existem fundamentos que são só de pintura. Se você não sabe nada de desenho, se foca em melhorar os seus, os seus fundamentos de desenho. Se você já desenha legal e quer dar um up na sua arte, aí sim é a hora de estudar os fundamentos de pintura. Tá? Mas aqui a gente está priorizando o tempo, a gente quer as coisas mais rápidas. Então vamos lá, vamos começar a separar isso daqui e falar um pouco sobre cada um, beleza? É, eu não vou, lembrando também, eu não vou fazer cortes, eu não vou fazer nada. A aula vai ser direta, eu vou colocar para gravar e vou mandar, porque senão eu não faço os vídeos. Vamos lá então. Primeiro fundamento é o gestual. Ele é um fundamento de desenho, tá? E o que o gestual quer dizer? O gestual ele é sobre o movimento, sobre o fluxo da arte. Ele é sobre movimento em si, basicamente. Aqui, nesse desenho aqui, né, que a gente tem, deixa eu montar mais uma camadinha, a gente tem um pouco de gestual vendo por esse ponto daqui. A gente tem um movimento aqui, a gente consegue pegar essa dobrinha dele e tudo isso daqui vai meio que formando um fluxo. E não é um fluxo à toa, tá? Aqui eu usei a regra também dos terços, né? Que é basicamente. Nossa, isso aqui tá bem torto, tá? Eu basicamente dividi isso daqui assim. Eu deixo o rosto dele como prioridade, né? E eu faço aquele círculo de Bézier para tentar focar aqui, entendeu? Então, assim, são técnicas que eu uso para poder colocar isso aqui. É, as próximas aulas eu vou aprofundar um pouco mais em cada um deles, tá? Mas aprofundar só num nível bem rasinho, entendeu? Aqui a gente só tá colocando o pé na piscina. As próximas aulas eu vou levar vocês até o joelho, que é só o que precisa para poder vender. Fechou? Tá, então o gestual é isso. É sobre movimento da arte, beleza? É extremamente essencial que vocês saibam bastante, tá? Porque isso daqui é, ela só perde para o top um que eu vou falar no finalzinho do vídeo, beleza? Depois vem anatomia. Anatomia também é um fundamento de desenho, né? E quando eu digo anatomia, não é sobre você saber
que a escápula do deltoide, não sei o que, não precisa de saber disso. Mas você precisa de saber sim uma construção humana é, básica, pelo menos, para você poder fazer seus personagens, né? E principalmente os personagens dos nossos clientes. Como a grande maioria dos personagens são personagens humanoides, né? É essencial que você entenda bem de anatomia, sabe? De proporção de corpo, de mão e etc. Beleza? Tá. O próximo, perspectiva. Ela também é um fundamento de desenho. A perspectiva, ela fala muito sobre a gente deixar um desenho mais em 3D, né? Mais tridimensional. Por exemplo, aqui a gente consegue saber que essa mão tá vindo para frente, porque ela tá bem maior do que a cabeça, sabe? E a gente vê essa construção aqui. A gente sabe que essa mão tá para trás porque ela tá menor, né? Isso tudo aqui, né? O que está acontecendo nesse desenho é por conta da perspectiva, entendeu? Então isso aqui vocês também vão ter que ter um estudinho legal para poder aplicar nos desenhos de vocês e ficar maneiro. O próximo fundamento, ele é um fundamento que eu diria que é opcional, tá? Que é a line art. Ele é bem óbvio que é um fundamento de desenho, né? A line art ela é sobre peso de linha, sobre onde você precisa de finalizar a linha, onde você precisa de engrossar ela, né? E a gente meio que usa isso como uma ferramenta para até para finalizar o desenho, tá? Não é todo desenho, não é todo ilustrador que eu digo que precisa de usar line art, eu mesmo não gosto. Eu uso a linha só para literalmente marcar o desenho. E depois eu vou fazer uma pintura que vai passar por cima dela, né? Beleza. Dito isso, a gente vem para eh, os nossos próximos fundamentos aqui. E agora os próximos eles vão ser mais voltados para pintura, como é o valor tonal. Quando eu falo sobre valor tonal, é sobre entender o que é claro, o que é escuro, o como é que a gente está manipulando isso, as cores, as sombras, etc. Por exemplo, aqui, ó, quando eu deixo esse desenho em preto e branco, entendeu? Eu tenho um fundo meio que em um tom, tá vendo? Um fundo ele é bem mais escuro do que o personagem em si, né? Lógico que aqui não tá pintado nem nada assim, né? Mas é basicamente é sobre isso que eu tô falando, né? Nas aulas eu vou explicar melhor para vocês. Luz e sombra também é um valor, um fundamento de pintura, né? Luz e sombra. E a gente pode usar a luz e a sombra para dar drama na nossa cena, para poder dar basicamente emoção. Ela é a luz e sombra eu diria que é o tempero mesmo do seu desenho, tá? Se o desenho é tipo a base, a estrutura de tudo, né? Vamos colocar numa metáfora aí para receitas, né? Se o desenho ele seria tipo assim, o trigo, o açúcar, sabe? A luz e sombra ela seria tipo o tempero, sabe? O sabor que a gente vai usar no bolo, por exemplo, entendeu? Depois, teoria das cores. As cores, fazendo aquela mesma metáfora mais voltada para a cozinha, né? As cores eu diria que elas são a cereja do bolo. Elas são as menos importantes, tá? E a gente não precisa de ficar se apegando a elas, né? Mas ainda assim, elas são importantes, tá? E a gente também vai falar sobre isso. E por último, né, a gente tem composição. A composição, eu diria que ela é um algo como se fosse um 70 para desenho e 30, no caso por cento, né? E 30% pintura, tá? A composição, ela é onde a gente vai colocar a nossa história, porque como eu costumo dizer, quando a gente vai vender um desenho para um cliente, a gente não vende um desenho, a gente vende uma história. E aí a gente dá para ele de brinde um desenho, entendeu? Mas o que a gente de fato acaba vendendo é a história. Então, bom,
A primeira aula é basicamente entender isso, né? Que tem essa diferença gritante entre um e o outro. E se o seu desenho ainda não é bom, né? Volta nele e vamos continuar corrigindo ele, porque a questão de pintura dá para meter uns migué, dá para meter umas gambiarra, e eu vou ensinar isso aí tudo para vocês nas aulas extras que a gente vai ter. Fechou? Então é isso, a primeira aula termina aqui e vamos já para as próximas aulas. A próxima aula agora já vai ser sobre gestual. Eu já vou passar uns exercícios bem legais para vocês fazerem. E é isso aí. Show? Vamos lá.